A vida de um jato de carreira é diferente da maioria dos veículos e cheia de glamour. Mesmo com manutenções diárias e muito cuidado, um dia, o fim da vida desses gigantes também é inevitável. E você sabia que muitos deles são vendidos inteiros ou em partes para outras companhias, enquanto outros são simplesmente abandonados no deserto? Seja bem-vindo, você está no Portal dos Mistérios. Junte-se a nós enquanto decolamos nessa aventura, te mostrando onde os aviões vão para morrer. É uma história que ouvimos muitas vezes, mas poucas vezes realmente vemos uma de perto. Um cemitério de aviões no meio do deserto, no oeste americano, um lugar onde os jumbos aéreos vão para morrer. Mas espere, jumbos morrem? Eles são feitos de metal, então eles não podem ser mantidos, teoricamente, para sempre? Bem, a maioria dos aviões modernos tem uma vida útil de cerca de 25 a 30 anos. O fim de suas vidas não é medido pela quantidade de manutenções realizadas, mas sim pelos chamados ciclos de pressurização. Isso significa que toda vez que uma aeronave decola, ela precisa pressurizar sua cabine para que passageiros e tripulantes possam respirar confortavelmente em grandes altitudes. Essa pressurização coloca um estresse substancial na estrutura da aeronave e, com o tempo, leva à fadiga do metal. Ao longo de muitas milhares de horas de voo, essa fadiga pode se tornar fatal e causar estiramentos e até rompimentos estruturais. Em 1998, uma comissária de bordo chamada Clarabelle Lasin tragicamente perdeu a vida quando um velho Boeing 737 da Aloha Airlines sofreu uma descompressão explosiva no ar. Cada avião tem um número aceitável de ciclos diferentes um dos outros, sendo que os de curta distância envelhecem mais rápido. Assim, as transportadoras avaliam de tempos em tempos o custo-benefício entre manter um avião antigo ou revender e comprar um novo. As transportadoras, especialmente as grandes e famosas companhias aéreas de passageiros, não querem esperar até que a fadiga do metal se torne um problema. E é isso que Charlie decidiu acompanhar de perto hoje. Nesse lugar onde os jumbos vão para morrer, como em uma miragem em algum lugar no céu. Vem chegando mais um para o pouso de sua última viagem. Mas antes desta aterrissagem, vamos voltar com Charlie ao início dessa viagem. Ele conta que passou boa parte da sua vida neste All-DG, também conhecido na linguagem de pilotos como Oscar Golf Golf, um Boeing 767 que está na frota da Qantas há quase 25 anos. Este avião voou 5 milhões de passageiros a uma distância equivalente a 140 viagens de ida e volta à Lua. A tentação de checar a veracidade desse monstro é enorme e Charlie não resiste. Mas agora o grande All-DG tem apenas mais um último voo para completar. Mesmo em uma fase difícil, ou talvez por causa dela, a Qantas está atualizando sua frota. Mas a renovação também significa aposentadoria. Então, com um toque de tinta vermelha, as asas deste 767 estão sendo cortadas. O piloto explica que toda aeronave tem sua personalidade. Pilotar um 767 é uma experiência que poucos pilotos têm. E os que alcançaram esse feito nunca querem se afastar deles. O repórter conta que já cruzou o Pacífico inúmeras vezes, mas nunca a bordo de um avião que não retornaria. Essa aeronave pode ter um quarto de século, mas ser de prioridade da Qantas significa que ela está em excelente forma. Mas isso não é suficiente para salvar o All-DG e os outros 767 da aposentadoria. Fatores como o alto custo do combustível, somado ao seu alto consumo, selaram seu destino. Charlie brinca que, em condições normais, quando o voo começasse a encher, teria que se preocupar com algum homem grande sentado ao seu lado, ou uma mãe com um bebê chorando, mas nesse voo de despedida, ele tem o avião inteiro para si.
special passenger Charlie on Qantas 6021 to Southern California. Just about ready to go. It's a lovely day for flying here in Sydney. E neste grande dia, boa parte do aeroporto de Sydney está esperando para dizer adeus a uma despedida de respeito. Aguardando o 767, os bombeiros pulverizam seus melhores votos junto de toda a equipe de controle de voo. Qantas 6021 on behalf of our services, it's been an absolute pleasure looking after you in our skies. Runway 16 right, clear for takeoff. Este é o voo número 27.963, mas também o último voo desta aeronave feito para a Qantas. Os pilotos contam que a experiência é um pouco triste, mas provavelmente é como ter um carro realmente muito bom. Eventualmente será hora de comprar um carro novo. Charlie é o único passageiro no avião, aproveitando a vista de cada cadeira no entardecer e nas 14 horas de voo. Ele conta que a novidade é divertida por cerca de 10 minutos, mas depois se torna solitária. Na manhã seguinte, finalmente o destino final. Victorville vai se aproximando e ó Didi faz sua última aterrissagem graciosa. Seu trabalho agora está finalizado. A capitã Emma Smith, em um momento triste, está preparada para girar a chave e desligar o All-DD pela última vez. Companhias aéreas de todo o mundo procuram por cemitério aeronáuticos enquanto pensam no que fazer com seus aviões. Os maiores cemitérios aeronáuticos do mundo estão no sudoeste americano. A maior do mundo, a base aérea Davis Mountain, no Arizona, abriga cerca de 4.000 aeronaves militares. O Mojave Air e Spaceport abriga cerca de 1.000 aeronaves civis adormecidas, brilhando silenciosamente na névoa do deserto. Na chegada, esses aviões são limpos para remover qualquer sal que possa levar à corrosão. Os tanques de combustível são drenados, lavados com lubrificante, e os pneus revestidos com uma espessa camada de milar, especializado para evitar a deterioração no calor impiedoso. Quando o último componente valioso é retirado e vendido ao maior lance, o que resta é vendido como sucata. Victorville, no meio do deserto de Mojave, é o lugar perfeito para armazenar aeronaves, porque um calor perfeito significa menos chance de corrosão. Aqui, cada aeronave recebe um destino diferente. Alguns podem ser revestidos, se encontrarem comprador. Grandes Boeing 747, muitas vezes, acabam sendo reformados para transporte de carga. Aviões menores podem acabar trabalhando em nichos altamente especializados, como os Fokker 100, que são tão robustos que fazem um sucesso enorme no comércio de aeronaves do interior australiano. Alguns aviões sortudos acabam como peças de museu apreciadas, como os poucos Concordes restantes, ou reformados em luxuosos palácios aéreos, como a estrela do hip-hop Drake, ou o obscuro oligarca Roman Abramovich. Tem um Boeing 767 particular batizado de Bandit, mas estes são uma pequena parcela. A maioria dos aviões são divididos em peças. O volume e preços associados ao comércio de peças aéreas podem ser impressionantes, com o mercado global de componentes de segunda mão aeronáutica estimado em girar em torno de 6 bilhões de dólares no último ano. Mas isso é um assunto para outro vídeo. De volta a Victorville, Charlie, que vive na Austrália, diz que vir aqui é como saber da existência do novo, mas ter a chance de contemplar o respeito pelo antigo. Há 20 jumbos 767 e 737 aposentados aqui. Andar por eles causa estranheza. Você vaga durante o dia a quilômetros da civilização mais próxima, ouvindo apenas o macabro sussurro do vento entre os aviões e nada mais.
Mais um pouco e algumas chapas de metal e peças mecânicas cintilam ao redor. Emma conta que há muita história ali. Ela acabou de vagar entre os aviões e encontrou o avião onde ela realizou seu primeiro voo, há muitos anos atrás. E outro onde ela foi para Londres transportar a rainha. Então, é triste vê-los abandonados ali. Alan Milne, da Qantas, como chefe de engenharia, conta que trabalhou na maior parte desses aviões e não é difícil decolar na nostalgia. Aqui está a história da minha vida, conta ele. Mas mesmo que pareçam perdidos e abandonados, os aviões da Qantas aguardam esperançosa e cuidadosamente para que ainda tenham um futuro voador. Ao contrário de algumas das outras aeronaves aqui que serão cortadas em partes. Na cabine deste 747, Alan mostra que, apesar da falta do ar-condicionado, as coisas por aqui ainda estão viáveis para voo, com um simples apertar de botão. Alan conta que enquanto voar neles não seja viável para a Qantas, talvez ainda possam ser um bom negócio para outra pessoa ou companhia, por algo em torno de apenas 30 ou 40 milhões de dólares. Uma verdadeira pechincha para esse tipo de aeronave, com um único dono tratado como veículo de garagem. Apesar da reciclagem, você pode pensar que tudo isso parece um pouco desperdício. Mas se quisermos entender por que há tantos aviões estacionados aqui, no calor escaldante, precisamos viajar para o norte cruzando todos os Estados Unidos. Porque o que estamos vendo para aqui é o passado e o que veremos lá é o futuro. Na fábrica da Boeing em Seattle, eles estão substituindo todos aqueles aviões aposentados que vimos no deserto. E mais, eles estão construindo 40 desses 737 todo santo mês e ainda não são capazes de satisfazer a demanda para atender companhias aéreas do mundo todo. Inclusive, há atualizações de eficiência de combustível e maior conforto dos passageiros. Os executivos detalham que o interior dos primeiros aviões eram feitos de madeira e tecido. Agora, os aviões são, na verdade, feitos de um tipo diferente de tecido e plástico, reforçado com fibra de carbono ou material composto. Tudo mais leve e ecológico, o que beneficia na eficiência de combustíveis. Se certas atualizações não fossem feitas, em pouco tempo o combustível poderia custar mais do que a aeronave. Hoje em dia, com esse tipo de atualização, eles foram capazes de melhorar sua eficiência entre 50% a 70% ao longo da vida útil das aeronaves, o que também reflete no preço das passagens. Nos últimos 5 anos, somente a Qantas Airlines, que gere essas aeronaves, compraram 140 novos aviões para substituir esses antigos. Parece que encher o cemitério de aviões pode ser a melhor maneira para a transportadora nacional da Austrália sobreviver. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado pela companhia e até a próxima.